O conteúdo de hoje é sobre fornecedores homologados. Fechar parcerias com fornecedores é uma das grandes vantagens de franquear um negócio. Isso aí pode ser muito bom para você como franqueador, para os seus franqueados, também como parte da sua rede de franquias. Então, vamos entender aí como que funciona, as vantagens, desvantagens, como que negocia, o que você pode conseguir e como operacionalizar uma rede de fornecedores homologados. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que são os fornecedores homologados. São aqueles que você, como franqueador, homologa, ou seja, você coloca a sua chancela, você dá um carimbo ali dizendo este fornecedor, ele foi aprovado para fornecer para a nossa rede, tá? Então, você tem um papel como franqueador de avaliar, realmente validar este fornecedor como um fornecedor de qualidade, que ele entrega bons produtos, serviços e tem um compromisso com os seus clientes. Você fica aí uma corresponsabilidade, não necessariamente formal, mas moral, né, em relação à sua rede de franqueados, porque você está dizendo, esses fornecedores são bons, eles são homologados, são aprovados pela nossa marca. Dentro disso, a gente tem os fornecedores que são indicados e aqueles que são exclusivos, obrigatórios. Então não é porque um fornecedor ele é homologado, ele tem lá o seu aval para fornecer para sua rede, que obrigatoriamente todos os franqueados têm que comprar daquele fornecedor. Tá? Então, por exemplo, você pode ter fornecedores homologados para compras de equipamentos de informática, computadores. Então você pode dizer, olha, você pode comprar desse fornecedor, do A, do B, do C, todos eles nós conhecemos, nós validamos, nós homologamos. Então, beleza, só que você não é obrigado, né, você franqueado a comprar do A, ou do B ou do C, você vai escolher entre esses que são homologados. Diferentemente, por exemplo, do seu software de gestão. Você tem um fornecedor de software de gestão que ele é homologado e é exclusivo. Os teus franqueados só podem contratar um software de gestão da sua unidade deste específico fornecedor, entendeu? Então, tem muita gente que pensa, porque é um fornecedor homologado, obrigatoriamente os franqueados têm que comprar dele. Não, você pode homologar e indicar ou tornar sim como obrigatório e como exclusivo. E quais as vantagens? Por que trabalhar com fornecedores homologados? Por que dar esse aval? Porque normalmente você vai fazer uma negociação em que, primeiro, o primeiro objetivo é realmente encontrar fornecedores de qualidade para a sua rede de franqueados. Quem vai montar um negócio sempre fica, vou comprar de quem que é um bom fornecedor, quem que não é. Então você como franqueador, você já aprendeu, você já sabe avaliar bons fornecedores, você teve uma grande experiência e você vai passar, né, já essa receita para os seus franqueados. Olha, para você acertar na compra de imóveis, esses são os bons fornecedores. Para você acertar na compra de insumos para a tua unidade, estes são bons fornecedores. Certo? Então, esse tem que ser o ponto principal. Você não pode, tem gente que vai pensar assim, eu vou buscar fornecedores homologados para ganhar alguma vantagem, para ter aí uma comissão. Isso sim, pode acontecer, eu vou falar aqui no decorrer do vídeo como que acontece, de uma forma correta, é tudo certinho, mas esse não pode ser o teu principal motivo. O teu principal motivo tem que ser obter uma boa rede de fornecedores para os seus franqueados. Então, essa é a principal vantagem, que o consumidor final vai ser bem atendido, porque os seus franqueados, eles compram de bons fornecedores, contratam serviços de bons fornecedores. Agora, além disso, tem outras vantagens. Quando você fecha uma parceria, principalmente no caso de fornecedores homologados exclusivos, é uma via de mão dupla, né? Então, por um lado, esse fornecedor ele vai ter uma rede que obrigatoriamente vai ter que comprar produtos ou serviços dele. Por outro lado, espera-se que ele ofereça algum benefício para a sua marca. Esse benefício pode ser para você como franqueador, que normalmente vai ser uma comissão que é chamada aqui no franchising de rebate, eu vou explicar como que funciona, fica tranquilo, ou pode ser um benefício para a sua rede, por exemplo, preços diferenciados, descontos para a sua rede. Ele sendo franqueado, ele compra aqueles mesmos produtos com um preço menor, com uma condição de pagamento melhor, porque ele faz parte da sua rede. Então, é uma coisa que fica boa para você que é
o franqueador, fica boa para os seus franqueados, fica bom para o seu fornecedor, porque ele tem ali uma venda facilitada para toda a sua rede. A gente entende agora, pô, eu posso ter uma rede de fornecedores homologados, se eles forem exclusivos eu consigo ter uma boa negociação e tenho vários benefícios para mim como franqueador, para minha rede de franqueados. Esses fornecedores, agora o tamanho desses fornecedores, quem são esses fornecedores? Podem ser locais, ou seja, para cada unidade ou para cada região em que você tem franqueados, você pode desenvolver fornecedores homologados locais, tá? Isso é muito comum, por exemplo, no setor de alimentação. O franqueado tem que comprar carne, tem que comprar verduras, né? Então, às vezes não faz sentido, normalmente não faz sentido você mandar verduras, carne, né, esse tipo de produto de uma central, de um fornecedor único para espalhar para o Brasil inteiro. Às vezes os custos logísticos, o tempo de demora para entrega não vale a pena. Então, ele vai comprar de fornecedores lá da sua região, que você, como franqueador, pode ir lá analisar com a sua experiência, verificar como que aquele fornecedor trabalha, você avalia e assim fecha uma parceria com fornecedores locais. Então, eu estou colocando isso aqui porque é possível que tem gente que pensa, não, fornecedor homologado, ele tem que obrigatoriamente atender o Brasil inteiro, todos os meus franqueados. Não, você pode ter fornecedores homologados locais para atender determinados franqueados e em outra região são outros fornecedores, tá? E tem também os fornecedores de abrangência nacional. Normalmente isso é muito bom, porque facilita, né, a tua vida como franqueador. Você fala, olha, de quem que você compra cobertura de chocolate? É um produto industrializado, então tem um fornecedor que ele atende o Brasil inteiro, ele já tem a sua rede logística de distribuição, revendedores, representantes, então você só vai fazer a ponte, né, entre a tua rede de franqueados e esse fornecedor homologado e ele vai conseguir atender no Brasil inteiro todos os seus franqueados. Isso é muito bom também, é uma vantagem, facilita a operação do negócio. Uma coisa interessante para você já pensar aqui é o seguinte: quando você é pequeno, você não tem normalmente muito poder de negociação com os fornecedores para exigir muita coisa, né? Você é pouco representativo. Então aqui é uma estratégia interessante, você que é franqueador, já pensar em fornecedores, já pensar em concentrar a compra de produtos em poucos fornecedores. Por que isso? Porque assim você vai se tornando mais relevante para um determinado fornecedor. Por exemplo, se cada franqueado compra lá copos descartáveis, né, de um fornecedor diferente, cada um compra um pouquinho, né? É mais um, né, entre os clientes daquele fornecedor. Se você negocia com um fornecedor para atender toda a sua rede, você começa a ficar mais relevante. Se de repente você falar, olha, o teu serviço não está bom, eu não quero mais, isso vai ter um impacto maior para esse fornecedor. Então é importante. Essa aqui é uma dica, né, prática de você tentar concentrar as suas compras, os seus fornecedores e não fazer uma lista tão grande de fornecedores. Às vezes é melhor ter menos opções ou ter fornecedores exclusivos, porque assim você vai ficando, a sua marca vai ficando mais representativa na negociação, você vai conseguindo condições melhores. Não dá para ter também uma expectativa. Você está começando a tua rede de franquias agora, você vai fechar parceria com todo mundo, com grandes fornecedores e tal, porque às vezes você ainda não tem essa representatividade. Enfim, faz parte do processo, você tem que estar com a mente franqueador sempre em expandir, em visão de médio e longo prazo. Então hoje ainda você não tem, você vai começando a comprar, quando você vai tendo a sua rede maior, você vai ficando mais representativo e você consegue ter boas negociações. Em alguns casos, já desde o começo é possível ter uma boa parceria, a gente defende isso, mas se você não conseguir, estou começando a franquear, não consegui ter nenhum fornecedor que me deu atenção no sentido de firmar o contrato, de desconto, de parceria, de rebate, já vou explicar o rebate, mas não desanima, porque é uma coisa que você vai conquistando com o tempo. Quanto maior teu volume de compras, mais poder de negociação você tem. O que acontece? Muita gente como você chega nesses fornecedores, eles estão cansados de ouvir isso. Eu estou começando uma rede de franquias agora, eu vou ter daqui a pouco 50 unidades, 100, 200 unidades e você vai ser o meu fornecedor exclusivo. Esses caras escutam isso, né, os grandes fornecedores, todo dia. Então ele fala, tá, mais um. Fala o seguinte, quando você tiver com 100 unidades, você volta e daí a gente senta para conversar. Enquanto isso, você cai na vala comum. Faz parte do jogo, beleza? Justamente essa é uma das vantagens da franquia. Você crescer e você sentar na mesa para discutir de uma forma, de uma posição mais privilegiada, porque você está negociando em nome da sua rede de franquias.
Então beleza, agora você já entendeu aí a questão dos fornecedores homologados, agora a gente vai ver, tá, mas como que isso funciona na prática? Como que operacionaliza essa relação? Então nós temos vários caminhos. Eu sempre coloco, né, no franchise, a gente não tem uma regra específica que vale para todo mundo em todas as situações. A gente tem que analisar o que é melhor para cada realidade. Então aqui eu vou passar algumas das principais formas de você trabalhar com esses fornecedores homologados na operacionalização disso com a sua rede de franqueados. Talvez um dos melhores caminhos seja a questão de você montar ali dentro da sua franqueadora uma central de compras. Tem gente que já, meu Deus, isso vai ficar caro, vai ficar complicado. Como que funciona isso? Não é nenhuma estrutura, tá? É você ter um e-mail compras, né, o nome da sua franquia.com.br, em que os franqueados, quando eles vão fazer um pedido, eles fazem um pedido para você e você vai ter lá uma pessoa que já faz parte da equipe ali de suporte, né? No nosso método de formatação de franquias 2P10, a gente tem 2 pessoas até 10 franquias, então se você está nesse momento querendo começar a franquear, essa pessoa do suporte, esses 2P, né, essas 2 pessoas, são uma de expansão, que é venda de franquias, e outra de suporte para os franqueados. Essa pessoa do suporte para os franqueados, ela vai ficar responsável. Então já está na tua conta aí da estrutura da franqueadora, essa pessoa que ela vai dedicar alguns minutos ali por dia para cuidar da central de compras. Então os franqueados vão mandar um e-mail para ela falando o que ela está precisando, ela vai ter que ter ali uma lista de fornecedores com os insumos e eles vão pedindo e ela vai organizando da forma que funcionar bem aí para sua relação com seus fornecedores, tá? Então esse talvez seja a forma mais prática, fácil e efetiva de você fazer. E quando essa central de compras ela organiza esses pedidos e ela dispara para os fornecedores, né? Só que cada fornecedor vai vender direto para cada franqueado. Ele que vai vender, ele que vai entregar. Você não vai comprar e revender, porque normalmente aí você teria uma bitributação. Você não teria fornecedores homologados, você seria o fornecedor homologado em que você compra e revende. Isso é uma possibilidade, em muitas redes fazem isso, pode ser que seja o teu caso, para alguns itens, para todos os itens, mas aqui eu estou falando de fornecedores homologados, então a gente está pensando num formato em que os próprios fornecedores vão vender direto para os seus franqueados. A diferença é que tem essa central aqui, porque assim você tem o controle, você tem o acesso, você tem o poder da negociação. Lembra que eu falei que você vai negociando em nome da rede, então você consegue os benefícios de valores, de condições de pagamento, só que daí como você controla isso com a tua central de compras aqui, você está sabendo com esse fornecedor quanto que a sua rede está comprando, porque sempre é através de você. Se cada um compra de uma maneira independente, às vezes você não está sabendo exatamente quanto que está sendo vendido através da sua marca e você acaba perdendo um pouco de força. Então a central de compras dentro da franqueadora, que é uma pessoa, uma conta de e-mail, a pessoa que já está lá, que vai cuidar do suporte da rede, pode fazer isso funcionar muito bem. Esse talvez seja a melhor forma de operacionalizar essa relação de compra aí entre os seus franqueados e os fornecedores homologados. Tem uma segunda maneira que é muito interessante, está sendo cada vez mais utilizada, que é o marketplace. É você ter uma página, né, como se fosse efetivamente aí um e-commerce, em que você cadastra ali os teus fornecedores, depende agora se você tem uma parceria, organizar isso, em que a central de compras, em vez de ser um e-mail que a pessoa, né, o franqueado vai mandar lá o e-mail, ele vai entrar naquele e-commerce que é seu, da sua marca, ele vai fazer o seu pedido ali como se ele estivesse fazendo uma compra e você vai receber esses pedidos e pode repassar para os seus fornecedores homologados ou automaticamente, quando ele faz o pedido, já vai direto para os seus fornecedores homologados. Então depende aí da maturidade do teu sistema, do nível de parceria que você tem com os teus fornecedores. Mas é o caminho assim, é uma central de compras, né, nível 2.0, já mais automatizado, é uma ferramenta que tem ajudado bastante, cada vez fica mais fácil, mais barato, tem portais prontos, né, de marketplace que você cadastra e faz essa negociação de uma forma bem tranquila. Dependendo do tipo de negócio, por exemplo, questões de vestuário, de moda, várias vezes tem vendas por coleções, em que essas compras não são feitas rotineiramente, mas tem a coleção primavera-verão, outono-inverno e tal, né? Às vezes são 4 coleções aí no máximo por ano, em que esses franqueados eles são apresentados às coleções dos fornecedores homologados e às vezes faz até algum evento presencial ou online para apresentar essas coleções e os franqueados fazem os seus pedidos e daquele evento já sai toda a compra feita
todo pedido de compra feito para os fornecedores e você como franqueador tendo o controle de tudo, sabendo quem está comprando, quantas quantidades, tamanho, que cor e que forma, tá? E temos ainda uma outra opção de você deixar mais livre, em que você cadastra os teus franqueados junto ao fornecedor. Você faz uma parceria, como são fornecedores homologados, a gente está pensando aqui sempre, tem uma parceria entre a franqueadora e esse fornecedor, e que você vai combinar, negociar aquele preço diferenciado, por exemplo, que vai dizer, olha, mas esse preço diferenciado é só para os meus franqueados. Então, cada vez que um franqueado entra na sua rede, você cadastra junto ao fornecedor e ele vai ser atendido, então vai ter aquelas condições. E daí depende de você ter uma boa parceria para esse fornecedor te passar quanto que é comprado, né? Enfim, respeitando o LGPD, tudo certinho, mas então assim fica mais livre. Esses pedidos não estão sendo intermediados diretamente pela sua franqueadora. Você pode ter acesso, né? Dependendo da negociação, mas cada franqueado faz o pedido direto lá para o seu fornecedor homologado, tá certo? Praticamente são essas formas de trabalhar e que vão funcionando bem. Eu falei aqui das vantagens para o franqueado, como por exemplo, descontos. Às vezes o que muitas empresas têm, que os teus franqueados, então por essa parceria, às vezes talvez nem consigam um grande desconto, mas conseguem uma pessoa exclusiva para atender. É um novo franqueado, ele está se batendo, cheio de dúvidas, o que ele vai comprar, como que funciona. Aquele fornecedor ele já dedica uma pessoa, eu sou o franqueado aqui da marca XYZ, então peraí que você vai ser atendido pelo João aqui, porque o João que cuida dessa marca. Então é uma vantagem que os franqueados percebem sendo franqueados da sua rede, ter esse atendimento diferenciado pelos fornecedores. E para você especificamente como franqueador, pode ter a vantagem também de custos, acaba sendo uma vantagem para toda a sua rede, inclusive para suas unidades próprias, inclusive para sua empresa. Porém tem a questão que eu comentei aqui do rebate, né? O rebate é aquela comissão que os fornecedores homologados podem pagar para uma franqueadora, uma comissão sobre as vendas feitas para a rede de franquias daquela marca. Então isso é uma coisa que pode ser feito e que eu defendo que seja dessa forma, de uma maneira totalmente legal, organizada, inclusive pagando os tributos sobre isso, tá? A gente não gosta de pagar imposto, mas, enfim, a gente sempre defende aqui de fazer a coisa de maneira mais correta possível em detalhes. Então, este fornecedor, porque senão fica aquela transação financeira, beleza, meus franqueados aqui, cada um comprou 10 mil nesse mês aí, desse fornecedor, e eu estou com 100 franqueados, né? Então imagina quanto de dinheiro que vai dar. Se você tiver uma comissão lá de 5%, já é um volume grande. Como que esse dinheiro vai entrar na sua conta da franqueadora, contabilmente, formalmente, né? Não, manda por dinheiro, não sei o que, para não cair. Isso é totalmente contra o que a gente defende. Então não, vai fazer uma transferência, vai fazer um Pix e vai formalizar essa relação. Então, por que o fornecedor está pagando esse valor, esse rebate para a franqueadora? Por quê? Ele tem, todo fornecedor, todo mundo que está vendendo alguém tem um esforço de vendas, e quem está fazendo o esforço de vendas para ele é você, porque você está fazendo essa venda para a sua rede de franqueados. Então você está sendo remunerado por isso, é um serviço que você está prestando para este fornecedor. Então você pode regularizar isso, formalizar isso, emitindo uma nota e tal, e a transação é totalmente legal, formalizada, honesta e transparente, tá? Então isso é uma prática muito comum que faz parte do modelo de franquia, é uma das vantagens para uma franqueadora, tá? E isso, claro que você deve sempre cuidar para que isso não impacte no preço do seu franqueado. O que eu acabei de fazer uma negociação aqui para um cliente meu, que a gente conseguiu, todos os produtos no mínimo tem 20% menor do que o preço que eles vendem de tabela para qualquer pessoa que vai lá comprar daquele fornecedor, e além disso tem um rebate, né, de 3% para a franqueadora. Então o franqueado é beneficiado e a franqueadora é beneficiada. A partir daquele franqueado, me perguntam muito, se o franqueado não quiser ser meu franqueado, ele vai sair e ele vai perder de cara, ele já vai ter aí 20% a mais no custo dos seus produtos, porque é um benefício exclusivo de quem faz parte da rede. Beleza? Então, são formas da gente conseguir aí um grande benefício organizado, estruturado e correto. Veja que assim a gente consegue melhoria da qualidade, melhoria para os franqueados,
melhores custos para os franqueados e um melhor atendimento para os franqueados, e além disso pode conseguir um rebate, que é uma comissão para a sua franqueadora. Então veja que é muito importante você trabalhar com os fornecedores homologados, os resultados são práticos e imediatos, então você deve cuidar bastante com esse tema dentro da sua rede de franquias. Beleza? Se você gostou, então deixe seu comentário, cadastre-se aqui, inscreva-se no canal, curta e também compartilhe, principalmente se você conhece outras pessoas que são franqueadores, que são fornecedores. Quem é fornecedor também pode ter uma boa oportunidade fazendo parcerias com redes de franquias. Continue acompanhando também no Instagram, todo dia coloco caixinha de perguntas e a gente tem o maior prazer aí em falar sobre franquias e responder e te ajudar nessa jornada para você se tornar um franqueador, uma franqueadora de sucesso.